hoje preciso. Vamos para a palavra? Amém? Então nós vamos para a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, ela já vem queimando desde as férias. Gente, quando a gente tira férias, às vezes a gente faz aquela oração assim velada: Senhor, não me incomoda, né? Não me incomoda, Senhor, deixa eu quieto, eu quero descansar. Mas o Senhor começou a me incomodar a partir daqueles finais de semana que eu passei ausente da igreja. O Senhor começou a me incomodar, e isso foi crescendo, e é assim que nascem as mensagens: inspirações, incomodações, palavras que a gente ouve, coisas que a gente percebe, tá? Então Deus, Ele me incomodou sobre isso, e eu preciso falar. Agora, cabe a você, meu irmão, receber ou não. A semente é lançada, você compreende ela, você entende ela, mas cabe a você receber essa palavra. Então abre a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 24 e verso de número 15. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, eu vou amarrar meu sapato. Acontece, né? Josué, capítulo de número 24 e verso de número 15. Texto conhecido do povo de Deus. Quem achou diz: achei. Então nós vamos ler. Diz assim, ó: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala com a gente, Senhor. Senhor, mais uma vez, eu dependo de Ti, Pai. Cada domingo, ó Deus, o Senhor sabe como é difícil, ó Deus, quantos corações precisam receber essa semente, ó Deus, e fazê-la germinar. Mas essa obra não é minha. A minha obra, Senhor, é me abrir para Ti e falar. E eu oro, Senhor, para que este canal esteja limpo. E eu oro também para que os ouvidos estejam aguçados, abertos para ouvir a Tua voz neste lugar, Senhor. Fala com a gente, cutuca a gente, move a gente. Deus, eu sei que Tu abre a ferida, mas Tu também cura. Faça isso conosco, ó Deus. Nós estamos nas Tuas mãos nesta noite, cada um, da porta até o altar. Nós estamos nas Tuas mãos, Senhor. Não permita que nós venhamos sair dela. Não permita que nós venhamos nos ausentar da Tua presença agora. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre avivamento, e eu estava assim queimando no coração para falar sobre dons espirituais, e eu vou falar, mas isso vai ser para o próximo domingo ou para o outro domingo. Dons espirituais, sobre a dimensão dos dons espirituais, como Deus se move nos dons espirituais. Então vem no próximo domingo que nós vamos falar sobre isso, tá? Ou nos próximos, porque é um assunto muito longo. Mas enquanto eu estava, assim, já colocando as ideias, que eu tenho o costume de colocar às vezes a ideia já na hora, né? Em cima do laço. E enquanto eu estava colocando as ideias, o Senhor começou a me incomodar sobre as coisas que eu já vinha pensando há muitos dias, semanas. E Deus começou a falar sobre o avivamento familiar. O avivamento familiar, aquilo que precisa acontecer dentro de casa. Como hoje é um culto da família, aquilo que precisa acontecer dentro da nossa casa, para que a gente possa viver de verdade um avivamento. Porque tem muita gente vivendo um avivamento, entre aspas, longe de casa, fora de casa. Fora de casa ele é a pessoa mais animada possível. Fora de casa ele é um monstro espiritual, ela é uma gigante espiritual. Mas dentro de casa vive uma miséria espiritual. Então Deus, Ele quer que a gente comece com a nossa casa.
E aí me veio esse texto de Josué. Josué é velho. Quem não conhece a história de Josué, procure ler o livro de Êxodo, quando ele já aparece seguindo Moisés como um ajudante de Moisés. É bem provável que ele começou a seguir Moisés desde muito novo, muito jovem. Ele acompanha Moisés como um auxiliar, como alguém que está ali diretamente ligado a Moisés, vê os milagres de Deus por meio de Moisés. Você sabe, Josué e Caleb são os únicos que sobrevivem daquela geração que saiu do Egito. São os únicos que sobrevivem. Ele conquista essa bênção de Deus por causa da fé que ele exerceu, quando o povo de Israel diz que eles não conseguiriam entrar na terra prometida e falam em voltar, depois que os 12 espias entram na terra prometida, entram na terra de Canaã. Você conhece essa história? E a Bíblia diz que apenas Josué e Caleb têm a promessa de Deus de entrar na terra prometida. E ele entra. Só que dessa vez ele entra levando uma outra geração, ele entra levando outra gente. E quando eles entram, eles precisam guerrear, lutar por aquele espaço. É engraçado, Deus às vezes faz promessa, diz, a terra é de vocês, mas não vai ser mamão com açúcar, vocês vão entrar, mas mesmo assim vocês vão ter que lutar. E não só isso, quando ele entra, agora a Bíblia diz que ele está velho, nesse capítulo é que ele morre, é o último capítulo dele, são as últimas palavras dele. E você vai ver que Josué, ele está falando uma espécie de discurso final. E ele conta toda a parte de como Deus libertou o povo, de como Deus deu vitória para o seu povo. Você pode ler na sua casa com mais calma. Ele conta como Deus trouxe a libertação para o povo, como Deus o sustentou até ali. E aí ele começa a confrontar o povo. Por que ele faz isso? Porque ele sabia que o povo ainda não havia conquistado toda a terra. Ainda não haviam tido a posse de toda a terra prometida. Aí eles ainda estavam cercados de povos que eram pagãos, que adoravam a outros deuses. Então, Josué começa a falar: gente, vocês precisam temer ao Senhor, sigam ao Senhor com sinceridade. Poxa, é o povo de Israel, tchê, não precisa falar isso. Não, tem que falar isso, por quê? Porque hoje eu estou aqui, amanhã não estou mais. E depois que eu não estiver mais, pode ser que alguém esqueça das palavras que nós viemos falando desde o outro lado do Rio Jordão. Então eu quero lembrar vocês que vocês precisam servir ao Senhor. Só que assim, é com sinceridade. Então se é com sinceridade, vocês vão ter que jogar fora os outros deuses. Quer dizer, esse povo carregava consigo deuses estranhos, mesmo dentro da terra prometida. Era um hábito que eles traziam desde o Egito. Aliás, desde muito antes do Egito, eles tinham hábitos de ter deuses familiares. E era uma espécie assim de, assim como você guarda a prataria, sei lá, do seu avô, alguém lá diz, eu tenho os cristais da minha avó, isso aí tem mais de 50 anos, e a gente guarda isso. Na época, eles guardavam os deuses, como uma espécie de lembrança, de memória, mas também com muita devoção e com muita fé naqueles deuses. E aí Josué confronta o povo e diz assim, gente, nós chegamos na terra, só que ainda tem gente que guarda deuses antigos, e chegou o momento de haver uma ruptura entre nós e esses deuses. Se vocês querem permanecer nessa terra, se vocês querem ficar nesse lugar, vocês precisam se desfazer dos deuses do Egito. Quer dizer que alguém ainda estava trazendo os deuses do Egito consigo. Você precisa se desfazer dos deuses do Egito, dos deuses além do rio. Quer dizer, no meio do deserto eles até conquistaram outros deuses também. E vocês também precisam saber que aqui vocês vão receber propostas para servir a outros deuses. Por isso que eu estou falando para vocês, chegou a hora da ruptura. Quem está entendendo, diz amém. Chegou a hora do corte, deu, acabou. Esse negócio de ficar brincando, de ficar cocheando entre dois pensamentos, de ficar com um Deus, e que ao mesmo tempo querer ficar com outro, agora acabou. Por quê? Para que nunca nos aconteça de nós deixar o Senhor, e nós servir outros deuses, porque o Senhor é um Deus zeloso, que não perdoará as nossas transgressões e pecados. Ele não está falando aqui que Deus nunca perdoa,
Mas ele está falando que quando a gente é rebelde àquilo que Deus está falando, não tem por que Deus perdoar quem não se arrepende. Quem é que é perdoado? Quem se arrepende. Então, se Deus está falando, obedeçam. E ele diz assim, gente, chegou a hora de nós tomar essa decisão. E nós precisamos tomar um compromisso. Eu não vou só falar da boca para fora. Nós vamos aqui firmar um pacto. Nós vamos aqui assinar. E ele faz o povo assinar um termo de compromisso de servir ao Senhor. Só que é engraçado que as palavras que ele fala são as seguintes: vocês escolhem a quem vocês vão servir, se aos deuses do Egito e além do rio, se aos deuses desses povos amorreus que estão aqui ao nosso redor. Só que eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu quero firmar o meu compromisso primeiro, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a primeira lição que esse homem vai nos deixar. Seja exemplo. Seja exemplo. Não adianta você chegar para as pessoas e dizer: agora é hora de nós servirmos ao Senhor. Se você não tomou essa decisão primeiro, ele toma essa postura de dizer: eu e a minha casa, não é só eu e todos aqueles que estão comigo serviremos ao Senhor. E sabe o que o povo faz? Por causa da fidelidade de Josué, o povo faz o quê? Nós também serviremos ao Senhor. Nunca nos aconteça de nós abandonarmos o nosso Deus para servirmos a outros deuses. Nós serviremos ao Senhor. Isso tem algumas vezes. E depois eles assinam um termo junto com Josué, como um sinal de que a partir daquele momento eles servirão apenas ao Senhor. Seja exemplo. Eu não sei se você já leu o livro de Juízes, mas o livro de Juízes fala por várias e várias vezes: e cada um fazia o que achava bom aos seus próprios olhos. Quem já leu isso? Aí. Está cheio disso. E cada um fazia o que achava bom aos seus próprios olhos. Por que os olhos são mencionados? Você já se questionou? Por que olhos? Porque a maior parte das coisas que nós fazemos e que nós aprendemos, nós fazemos por imitação. Tem coisa que se pode falar. Se não for imitado, não faz nunca. É por isso que de vez em quando você pega aquela receita top do YouTube e você faz e dá errado. Por quê? Porque aquela pessoa não está do seu lado, ela não guia você, ela não está direcionando. Ela até coloca as coisas, você até assiste, mas está distante de você. E enquanto você está fazendo, aí você vai ouvindo o áudio, e você vai, aí às vezes dá errado, você pensa: mas eu segui a receita certinho. Mas é que a gente faz bem quando a gente imita. Nós somos assim. Deus nos criou assim, para que nós pudéssemos imitar. Então quando o escritor de Juízes ele fala, e ele diz: olha, naquela época que acontece depois de Josué, logo depois que entra o livro dos Juízes, assim que a gente termina esse capítulo de 24, entra o primeiro capítulo de Juízes, e você vai ver que começa a entrar a decadência do povo de Israel, os altos e baixos do povo de Israel, aquilo que eles prometeram, eles não conseguem cumprir. E o livro de Juízes diz: todo mundo fazia o que via os outros fazerem, e eles escolhiam, com aquilo que eles viam, eles escolhiam o que parecia bem para eles. Imitação. Por isso que cristianismo, gente, não é só uma questão de o que você crê. Porque tem gente que acha que cristianismo fala muito mais a respeito daquilo que você crê, do que aquilo que você vive. E fé cristã não é só um monte de dogma, de tradição, de doutrina. É também. Nós não abandonamos isso. Mas em maior parte a fé cristã é o quê? O que o apóstolo Paulo fala? Que o objetivo de Deus é nos tornar semelhantes a quem? A Cristo. E como é que a gente se torna semelhante a Cristo?
olhando para Ele, estudando Ele, andando nos passos dEle. Cristianismo é muito mais imitação do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente pensa em exemplo, nós temos que pensar, aqueles que estão ao meu redor, e hoje eu vou falar muito de filhos, me perdoe, se você trouxe seus filhos para a igreja hoje, é com você que Deus vai falar. Aliás, eu não devo pedir mais perdão. Deus mandou, eu vou falar, uai. Teve uma pessoa uma vez que disse: pastor, o senhor diz me perdoe, mas por que o senhor pede perdão? É verdade, né? Por que eu peço perdão? Uai. Tem coisa que eu falo para Ellen que eu não tenho autoridade para falar. Olha só a experiência que eu tive, quinta-feira agora, a Luísa acordou, daí eu disse para a Pri, deixa que eu faça ela dormir, é raro, né? Deixa que eu faça ela dormir, de novo ela dormir, né? Deixa que eu faça ela dormir, daí peguei ela e fui andando pela casa, como eu fazia com a Ellen, fui andando pela casa, vou andando pela casa, vou resmungando, vou orando, vou fazendo qualquer coisa, vou andando pela casa. Aí quando eu cheguei na sala do piano, escuro, estava tudo apagado, só assim, aquela luz vindo de fora da rua, e eu, quase que eu caio no chão, tropecei no sapato. Olhei no chão, 2 pares de sapatos da Ellen. Gente, na hora me deu uma alegria santa. E eu pensei, meu Deus, já comecei a preparar o discurso. Ela já estava dormindo, eu não ia lá acordar ela, mas já comecei a preparar o discurso. Porque, gente, olha, nós pais somos assim, né? Na hora a gente já prepara o discurso, eu vou falar isso. E eu comecei a preparar o discurso, aí eu dou a volta e vou para o outro lado da sala onde está a televisão. Daqui a pouquinho, na frente da televisão, quando eu olho, os meus tênis. Só porque tu está perto da câmera, né? Pergunta se o discurso aconteceu? Não. Que autoridade eu tenho? Qual é a autoridade que eu tenho? Se o meu sapato está lá no meio, tudo bem que ela estava em dobro. Mas a gente não pode esperar que as pessoas vão além daquilo que nós mostramos. Principalmente aqueles que nos seguem, eles não vão mais do que nós mostramos. Eles não vão além do que nós lhes permitimos ver. Tem gente cobrando dos filhos aquilo que ele não faz. Não adianta. Para com isso, esquece isso, deixa esse discurso para lá, para ele, até que você comece a fazer aquilo que você está falando que precisa ser feito. Então a primeira coisa que Josué faz é o quê? Gente, antes que vocês decidam qualquer coisa, eu já tomei minha decisão pela minha casa, a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque eu posso ensinar para você o que eu sei, mas eu só vou reproduzir aquilo que eu sou, e é isso que eu sou, um servo do Senhor, sejam como eu. E o povo diz, amém, é isso que você é. Nós sabemos que você é um servo do Senhor. Isso aqui é muito forte, irmão, que a gente só reproduz o que a gente é. Não adianta, irmão. Você pode ter todo o discurso preparado, a fala mais bonita, saber todo o beabá, saber fazer tudo, falar tudo o que precisa ser feito. Mas se você não faz, não adianta. Você só reproduz aquilo que você é. Quem está entendendo diz amém. Então a primeira coisa, seja exemplo. Segunda coisa que Josué instiga, ele diz, abandonem os outros deuses, escolham a quem vocês vão servir. Ele coloca o povo numa encruzilhada. Não tem mais como daqui para frente nós sermos como nós fomos no deserto, não tem mais como nós sermos como nós fomos no Egito, ou é Deus ou não é mais, nada, ou é outro Deus. Jesus mesmo falou, Mateus 6,24, que não tem como servir a 2 senhores. A partir do momento que você diz, vou servir a 2 senhores, você está agradando a um e desagradando a outro. Você se dedica a um e despreza a outro. Não pode servir a Deus, completou Jesus, e a mamon, ou ao dinheiro.
Quem crê que a gente serve a um Deus soberano? Levanta a sua mão. Que sabe todas as coisas e governa todas as coisas. Quem crê? Amém, que lindo. Mas será que a nossa fé é coerente com aquilo que a gente acabou de fazer? Confirmar que a gente crê? Quando se trata de família, será que a nossa fé é coerente com aquilo que a gente pratica? Olha só, eu sei, eu vou cutucar feridas, mas irmão, isso aqui é coisa que eu venho percebendo, andando por esse mundo, andando pela igreja, indo nas casas, conversando com pessoas. Fica tranquilo, irmão, eu amo você. Alguns anos atrás, como pastor de jovens, eu recebi um rapaz muito aflito. Esse rapaz sentou na minha frente, no gabinete, e a gente começou a conversar. E ele disse assim: pastor, eu estou num momento decisivo. A minha família é cristã, todo mundo é crente. Meu pai é obreiro da igreja, todo mundo é crente. Gente inteligente, gente exemplar, ninguém tem um A para falar da minha família. Só que eu estou no segundo semestre eu não me lembro qual era a faculdade, eu não quero mentir para você, mas eu não me lembro qual era a faculdade que ele estava. Mas era uma faculdade relacionada à administração, não me lembro se era administração, se era ciências contábeis, eu não me lembro o que era. E ele disse assim: só que não tem mais volta. O meu coração arde de desejo de ir para a escola missionária. Eu quero ir para a escola missionária. Não importa se alguém vai me sustentar ou não, mas eu quero ir para a escola missionária. Eu desejo ir para a escola missionária. Eu falei: tá, mas qual é o problema? Ele disse: não, o problema é o seguinte, que quando eu sentei com a minha família para falar de escola missionária, os meus pais se uniram e disseram: nós não daremos um centavo se você for para a escola missionária. Nós só continuaremos a te ajudar na faculdade se você continuar fazendo a faculdade que você está fazendo agora. E aí ele perguntou: por quê? Por que eu não posso ter ajuda, a mesma ajuda que vocês dão para mim na faculdade, com relação a esses assuntos? Por que eu não posso ter a mesma ajuda numa escola missionária? E eles disseram assim: porque você na escola missionária não vai estar ganhando dinheiro para o carro, você na escola missionária você não vai estar construindo uma casa, na escola missionária você não vai estar fazendo nada. Essa foi a palavra deles. E ele veio muito triste, perguntar: e agora, pastor, o que eu faço? Sabe, gente, quando eu vejo esse tipo de situação, a gente entende o que Josué está falando aqui. Chegou a hora de vocês decidir quem é Deus nesse negócio. Porque nós estamos controlados pelo sonho americano. Qual é o sonho americano? O American Way. Tem uma boa casa, tem um bom carro, uma casa com piscina, se for legal. Nada contra, irmão, me convida. Tenha filhos depois que você tiver tudo isso. Tenha tudo do bom e do melhor, meu filho. Sabe por quê? Porque essa é a bênção do Senhor para a sua vida, tá? Essa é a bênção de Deus para você. E a gente abraça o sonho americano de se viver, e a gente despreza muitas vezes os planos que são soberanos do Senhor. Meu Deus, eu sabia que eu ia cutucar a ferida. Jesus, só o teu Espírito. Nessa hora, quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente entende: Mamon está ditando o futuro dos nossos filhos. Mamon está dizendo quanto tempo você vai ficar nesta faculdade. É Mamon que está falando, não é Deus. Irmão, se você começou, termina, amém. Agora, se Deus está te chamando para agora, mas pastor, gastei um montão. Não interessa se gastou um montão, era Mamon que estava mandando você fazer. Agora é Deus que está dizendo, e se Deus está dizendo, não vai faltar recurso para você. O nosso problema é que nós fazemos o quê? E gente, eu sei que eu estou confrontando divindades demoníacas que estão
controlando mentes, controlando famílias. Eu sabia que ia acontecer isso aqui. Porque a gente crê que Deus é soberano, mas ao mesmo tempo a gente se garante em muita coisa. E não há nada de errado você ter as coisas que eu falei. Mas muitas vezes a corrida atrás delas é uma forma de fugir dos planos que o Senhor já falou que tem a nosso respeito. E aí sabe o que a gente está falando para os nossos filhos? Irmão, como é que você pode chegar para o seu filho e falar: o céu é o meu lar, eu não vejo a hora de ir para o céu? Se você está todo dia encucando na cabeça dele: construa o céu aqui, faça o melhor da sua vida aqui o tempo inteiro, nunca sofra aqui, faça tudo o que você puder aqui, construa o máximo, faça o seu império. Quando Jesus voltar, você vai pedir para ele não voltar, porque você vai estar muito bem. Quem está recebendo diz amém. Só alguns, eu sabia. A gente vai ficando cada vez mais longe das palavras do apóstolo Paulo. Todas as coisas eu considero como esterco, porque eu achei a Cristo. Se hoje tivesse que largar tudo para seguir o que Cristo mandar, se pelos vales será que a gente vai andar peregrino, gente? Sabe, tem gente aqui que o Senhor está chamando, mas o jeito americano de viver conquistou teu coração. E é bom demais a gente ver o que a gente faz. É bom demais a gente usufruir das coisas que a gente constrói. Mas a Bíblia chama a gente de peregrino. E pode ser que no meio do caminho Deus nos diga: abra a mão. Sabe, a gente está tão assim. Esses dias eu conversava com uma pessoa e a pessoa dizia assim, eu perguntei sobre alguém que eu conhecia. Tá, e o fulano de tal. Daí essa pessoa disse assim: ele está muito bem, está ganhando dinheiro. Está crente? Não, está desviado, mas está muito bem. Quer dizer, o rapaz abandonou a Jesus. Espiritualmente falando, ele está acabado. Quem não crê no Filho já está condenado. Mas a gente, porque vê ele ganhando dinheiro, diz o quê? Ele não tem Jesus, mas está muito bem. Sério que está bem? Deixa eu ir mais longe, meu Deus. O jeito americano de viver está dominando até a forma como nós construímos famílias. Tive uma experiência hoje pela manhã, eu creio que foi de Deus para confirmar o que eu ia falar aqui. Cheguei na congregação nossa, outra congregação, cheguei para um casal que está assim 1 ano de casado. E havia um bebezinho, num bebê conforto, que era de outro casal, e eu me senti tocado a fazer isso. E eu faço mesmo, irmão, sou meio doido. Fui lá, chamei a menina, chamei o rapaz, e eu disse: vocês estão vendo esse bebê ali? Estamos vendo. Pois é, agora é com vocês. Chegou a vez de vocês. Gente, na hora, os olhos da menina se encheram de lágrimas. Na hora, assim, foi a mesma coisa assim que abri a torneirinha, já... Eu disse: o que foi? E o Espírito Santo começou a me dar palavras. Você está com medo? Você está com medo porque as pessoas dizem que você só tem 1 ano de casado, que você deveria construir isso.
Escuta aqui. E o Senhor foi me dando palavras. Eu disse para ela: a flecha, como flecha nas mãos de um guerreiro, são os filhos da juventude. Você acha mesmo que Deus permitiu que você casasse agora para você construir um montão de coisa, e lá no final, quando você não tem mais energia nenhuma, você ter um filho assim para simplesmente dizer assim: dei alguma coisa ao mundo, e você não conseguir passar para eles essa paixão que vocês têm agora? E o Senhor foi me dando palavras. Gente, os dois já começaram a chorar e se abraçaram, e eu percebi, sem nenhuma conversa, eu percebi que eles estavam debaixo de uma pressão. Alguém estava dizendo: escuta, não tenham filhos, não tenham filhos, não tenham filhos. Para que ter filho? Vivam primeiro, façam tudo que vocês precisam. Por quê? Porque vocês precisam se conhecer, porque vocês precisam viver, porque vocês precisam desenvolver. Onde está isso na Bíblia? Acrescentares capítulo 2, a Bíblia nos ensina a ter filhos. Nós vemos as pessoas deixando a ideia de filhos, cristãos deixando a ideia de filhos, por causa de dinheiro, por causa de condições financeiras. Escuta, o Deus que nos ordenou para encher a terra é o Deus que é soberano para nos ajudar a sustentar. Sempre vai haver recurso para aquele que tem um propósito. Eu quero sim ter filhos para a glória de Deus, encher a terra com a glória de Deus. Deus sempre dará recursos. Eu sei que isso aqui é talvez uma bomba que eu estou jogando no meio de vocês, mas nós temos que confrontar o sistema demoníaco que se instalou no meio da igreja, de dizer qual é a hora que os nossos filhos terão outros filhos, qual é a hora que os pais eles terão netos. Nós temos um sistema mundano dizendo: não faça. Por quê? Porque você não tem dinheiro no bolso. Não faça. Por quê? Porque Mamon não deixa. Só que esquecem que quem controla a nossa vida não é Mamon, é o Deus soberano que nos dá capacidade para fazer coisas impossíveis. Irmão, talvez você não vai ouvir isso nunca mais. Enquanto isso, os muçulmanos estão enchendo a terra. Daqui a pouquinho nós teremos alguns deles aqui. Quiçá que venham aqui para ouvir a palavra de Deus e se convertam ao Senhor. Mas eles vão vir em 10. Quem é que vai discipular essa gente? Quem está entendendo diz amém. Hoje eu estou assim mais ensinador, né? Mais tranquilo. Sabe, irmão, até a hora de casar, Mamon está dizendo para a gente. Entenda, eu não quero gerar em você irresponsabilidade, não quero isso. Mas até a hora de casar é Mamon que está ditando na nossa casa. Rapaz está namorando, firme, fiel, propósito, sincero, tudo certo. Tem lá um dinheirinho, talvez não tenha muita coisa. O que a gente diz? Espera mais um pouco, cara. Para quê? Ganha dinheiro, faz a festa, faz Sabe? É um propósito de Deus. Deus não está no negócio? Manda ver, filho. Manda ver. Pastor, você é doido? Sou sim. Sou sim. Nós estamos falando de coisas eternas. Quando a gente fala de casamento, a gente não está falando de vida natural, nós estamos falando de coisas eternas, porque sim, Deus é um Deus de gerações, como nós cantamos aqui, e nós estamos colocando os meninos para esperarem anos para se casar, e enquanto isso a gente espera que eles sejam fiéis. Meu Deus, Senhor. Amanhã vai ter um monte de gente pedindo: pastor, eu quero casar. Sabe, se a gente não começar a perceber quem é que está ditando a nossa vida, Mamon dita. Os deuses amorreus ditam. Os deuses do Egito ditam. Pastor, o senhor não entende, eu quero melhor para os meus filhos, eu não quero que eles passem necessidade. Eu sei, eu também quero melhor para minha filha. Também quero melhor para minha família. Só que às vezes, querendo o melhor para eles, eu estou sacrificando o melhor do melhor. Porque às vezes, querendo o melhor para ele, eu estou sacrificando as paixões que Deus colocou no coração deles.
Às vezes, querendo o melhor para eles e não tendo discernimento de Deus, eu estou fazendo o quê? Sacrificando ministérios, sacrificando chamados, adiando coisas que são inadiáveis. E para piorar, a gente está ensinando eles o quê? Deus é soberano, mas nem tanto. Deus chamou, tá? Só que assim, não é a hora, tá? Por quê? Porque você não tem condições. Deus chamou, mas você não tem condições. Se Ele chamou, Ele vai suprir. Meninos, cadê os meninos que estão noivos? Levanta a mão. Em nome de Jesus, recebam isso com seriedade agora. Deus vai suprir todas as necessidades que vocês têm. Todas elas serão supridas em Cristo Jesus. Deus é um Deus que cuida das alianças que a gente faz, porque Deus é um Deus de aliança. Não vai faltar nada, fiquem tranquilos. Tem mais alguém que vai casar também, quer a benção? Aproveita que ela está jorrando. Deus é o Deus da sua família? Não. Se amanhã seu filho chegar dizendo assim, mãe, vou trancar a faculdade, Jesus está me chamando, o que você faz? Como mãe, você vai dizer o quê? Ai meu Deus, vai para tão longe. Ai meu Deus, vai fugir do que é natural para todos os demais. Mas é que ele não é os demais. Ele é Israel no meio de uma terra cananeia. Eu olho para vocês, pais, eu olho para vocês, filhos, eu olho para vocês produzindo gente completamente diferente, esquisita, mas extremamente poderosas. E assim como João Batista no deserto, as pessoas iam atraídas para o meio do deserto para ver aquele homem queimando de paixão, assim também os nossos filhos atrairão pessoas. Eles vão viver vidas completamente diferentes das demais. E vai ter gente dizendo, eu quero. Eu já vivi tudo que os outros viveram e não me satisfez. Eu quero isso que você tem. Eu quero ter propósito. Eu quero ter paixão. Eu quero ter isso na minha vida. Abandonem os deuses do Egito. Porque senão a gente está ensinando o quê? A quem vocês vão recorrer quando não tiverem dinheiro? Se você entra confiando no dinheiro, você tem que sair confiando no dinheiro. Quem te chama que te sustente. Se você entra confiando nas posses que você tem, são as posses que têm te manter. Por isso que a gente vê gente que entra no casamento muito bem estruturado, e depois quando as posses se vão, o que acontece? O casamento também se desfaz. Porque quem te chama sustente. Eu entendi uma coisa. E eu quero que você entenda também. Os nossos filhos não nos pertencem. Não adianta. Você pode fazer força. Isso aqui sirva de consolo para alguma mãe que está sofrendo por causa do filho aqui. Os nossos filhos não nos pertencem. A nossa visão sobre futuro é limitada, finita. Nós somos seres míopes. Nós não vemos um palmo à frente do nariz. Agora o Deus a quem nós decidimos confiar, e que é o que gerou os nossos filhos em nós, mãe, dentro do ventre, mãe, é esse Deus que há de salvar, é esse Deus que há de sustentar, é esse Deus que há de curar, é esse Deus que fará tudo o que for necessário pela vida do seu filho. Seu filho não é seu filho é do Senhor Jesus. Então eu não quero definitivamente dizer para Deus o que Ele tem que fazer com as minhas filhas. Eu quero que Ele me diga o que eu tenho que fazer por elas. Porque senão eu vou ser rival de Deus. E se hoje há alguém aqui que foi rival de Deus durante todo o tempo, da adolescência, da juventude, dos seus filhos, você possa se arrepender e dizer, Senhor, me perdoe, eu fui rival do Senhor. Eu tomei decisões que não cabia a mim tomar.
Quem está entendendo? Eu estou precisando desse retorno. Quem está entendendo? Amém. Ah, então tá bom. Sei que depois vai ter muita conversa depois do culto. Terceira coisa que Josué nos ensina aqui. A primeira é seja exemplo. A segunda é abandone os deuses antigos. Deixe esses deuses para lá. Deixe esse Deus do conforto, que é o que domina, que você só faz se você tiver. Não, deixe ele para lá. Agora quem está sustentando vocês aqui é o Senhor. Ele vai dar para você tudo que for necessário. Você vai manter, você vai trabalhar, você vai conquistar. Tudo que você fazia é normal. Mas quem te domina é o Senhor. E a terceira coisa é: viva hoje o que seus filhos viverão amanhã. Josué faz um contrato com o povo, sabe por quê? Era uma espécie de que os filhos, quando crescessem, olhassem para aquele contrato e dissessem: é isso que nós vamos viver. Por quê? Porque os nossos pais assumiram isso por nós. Há uma herança familiar aqui. Há uma herança que nós estamos recebendo e nós não podemos fugir dessa herança. Então é hoje que a gente vive o que os nossos filhos vão estar vivendo amanhã. É hoje que começa o pregador avivado que você quer gerar dentro da sua casa. Começa agora, enquanto ele é criança, enquanto ele é adolescente. É agora que está sendo gerado. É agora. E nessas horas eu me lembro da minha saudosa mãe que nos chamava para os cultos infantis, lá em casa, os cultos familiares. E gente, ela botava nós para pregar. Eu mal sei, eu mal sabia o que eu falava, nem me lembro até hoje o que eu falava, mas olha onde eu estou. O que ele estava dizendo? Eu não vou esperar alguém lá no futuro, quando ele tiver 20 anos, alguém ver algum potencial nesse menino e dizer assim: é isso que ele vai ser pregador da palavra. Não, a minha mãe já estava colocando sobre nós aquela herança, eles serão pregadores da palavra. Então o que eu faço? Chamo eles para pregar. Eles sabem? Não sabem. Mas é hoje que a gente faz, a gente não espera quando eles crescem, a gente faz hoje. Você vai ler Juízes capítulo 13, no verso 2 até o 5, quando fala da ordem que Deus dá, né? O anjo vem e fala para Manoá e a sua esposa sobre o nascimento de Sansão. Sansão seria um nazireu, um homem consagrado ao Senhor, não poderia beber vinho, não poderia tomar bebida forte, não poderia tocar em cadáver, não poderia cortar o cabelo, ele seria um nazireu de Deus. E o anjo fala para a mulher de Manoá, que vai ser mãe de Sansão, que era estéril até então, ele diz para ela o quê? Você não coma mais comida que seja impura, você não bebe mais bebida forte, não coloca mais vinho na tua boca, porque o que vai nascer de você é um menino consagrado ao Senhor. O que aquele anjo está dizendo para aquela mãe? Quando esse menino for crescendo, se houver festa, e ele olhar para você e você estiver bebendo vinho, você não vai ter como explicar para ele que ele não pode beber vinho. Quando você estiver comendo alguma comida que seja impura, fazendo algo que não esteja de acordo com a vida de um consagrado, esse menino vai olhar para você e não vai conseguir captar a mensagem. Então, antes que esse menino seja gerado, começa você a viver o que ele vai viver amanhã. Começa você a se abster do vinho. Começa você a se abster daquilo que não pode. Não gere nesse menino uma confusão de mensagens. Você já é hoje o que ele vai ser amanhã, mulher. E aí o que a gente faz? A gente tenta fazer os outros honrar aquilo que nós não conseguimos honrar. Porque nós não vivemos hoje. Nós não vivemos ontem o que eram para ele estar vivendo hoje. Deixa eu contar uma história para você, daí a gente vai orar. Tem um pastor que eu passei a seguir, conhecer e admiro muito o trabalho, pastor Balkan Jr. Ele trabalha muito nessa questão de família e ele contou sobre um certo pai que veio procurá-lo, muito assim aflito, pai da igreja, muito aflito. Ele tinha um menino, um filho,
menino criado na igreja, menino exemplar, menino que frequentava os encontros, estava sempre na igreja, sabe? Chegou a fazer viagens missionárias na adolescência, junto com o grupo da igreja. Tipo assim, aquele menino que está aqui com a gente, está aqui convivendo, e a gente vê esse menino na fé. Daí, esse pai vem procurar esse pastor, e ele começa a contar a história. Ele diz: olha, meu filho, a gente cuidou para colocar ele numa faculdade cristã, porque a gente tinha muito medo das faculdades seculares. A gente foi lá e colocou ele na faculdade cristã. Bons amigos ele tinha, menino com ótimas notas, tudo certinho. Mas foi ele entrar na faculdade e ele abandonou completamente a igreja. Largou a igreja. Para piorar a situação, ele começou a nos enganar. Ao invés dele estudar, ele estava saindo com os amigos para beber. Quem eram os amigos? Os amigos eram os amigos do time de beisebol. Opa! Beisebol? Ele jogava beisebol? Sim, jogava beisebol. Desde quando ele jogava beisebol? Olha, ele jogava beisebol desde os 6 anos. Porque sabe, lá em casa é uma cultura, a gente ama o beisebol. Esse menino, eu mesmo comecei a treiná-lo desde os 6 anos, disse o pai. Eu treinei ele, 3 anos eu treinei ele. Aí depois já não tinha mais o que ensinar, passei para um outro treinador profissional, mas eu treinei ele. É mesmo? E a história foi desenrolando. Aquele pai disse: olha, eu não estou acreditando, meu filho ele conseguiu bolsa por causa do beisebol. Sabe, a gente estava vivendo o auge para a vida desse menino. Ele estava jogando em vários campeonatos, ele estava tendo um nome espalhado por todas as universidades, ele estava tendo nome já cogitado para grandes torneios, coisas muito grandes. Mas aí, com essa questão de beber, com essa questão de não ir mais para a escola, das notas dele cair, e para piorar a situação, num teste que fizeram de antidoping, do nada, esse menino cai, porque estava usando anabolizante. Foi suspenso do time, a escola estava estudando uma forma de repente suspender o menino, também tirar da escola. Uma vergonha, porque era uma escola cristã. Ele disse: a gente não tem aonde enfiar a cara, nós estamos passando a maior da vergonha. Daí esse pastor, muito sabiamente, começou a conversar com aquele pai, voltou lá na infância do menino, disse: tá bom, você treinou ele dos 6 até os 9, certo? Como é que era a rotina de vocês? Ele disse: sabe, a nossa rotina, ela era assim, ó, no outono e no verão, a gente ficava nos jogos, que ele jogava já desde já, e a gente vivia nos jogos. Assim foi durante toda a vida dele, desde os 6. Ele jogava. Então, os jogos aconteciam no domingo, nós não podíamos ir na igreja. Nós não podíamos, então ele ficava jogando. No outono e no verão, nós ficávamos praticamente fora da igreja, ficávamos jogando. Não perdi um campeonato, não perdi um jogo, toda a minha família estava sempre junto. Ah, tá, então tá bom. Aí sabe o que aquele pastor percebeu? Que durante toda a vida daquele menino, a mensagem que ele recebeu era a seguinte: ir à igreja, o Shabá, o domingo, o dia do Senhor, ele só é importante quando não tem campeonato. Se tiver campeonato, o campeonato é melhor. Se tiver beisebol, o beisebol é melhor. Era essa a mensagem que esse menino recebeu. Porque a gente está vivendo hoje o que eles vão viver amanhã. Não vai acontecer uma metamorfose absurda. Não é importante. A gente está cansado, né? Não é importante. Vamos ficar em casa. Se estende por 1, 2, 3 domingos. O que aquele menino vai entender? Não é tão importante. O mais importante é o nosso lazer. O mais importante é aquilo que a gente curte. Quando foi a hora desse menino escolher sair com os amigos do beisebol para beber e ir para a igreja da universidade, foi muito fácil para ele. Ele já vinha vivendo nesse sistema há anos. Então foi muito fácil ele escolher os amigos do beisebol no domingo para ir beber, do que ir para a igreja.
Consequentemente, a falta de compromisso espiritual gera a falta de compromisso moral. Se é fácil eu abandonar o Senhor, é muito fácil eu abandonar também os preceitos dele. Então, para esse menino, já que o beisebol é o máximo, e eu estou bebendo, não estou dando o máximo, eu preciso de ajuda. Então eu vou colocar anabolizantes no meu corpo, porque eu preciso de ajuda para desempenhar melhor o beisebol. Quem é o Deus dessa história? Entenda uma coisa, o ídolo da tua casa vai cobrar tudo. Tudo. Meu Deus. O que o ídolo estava dizendo para aquele pai? Invista o máximo no seu filho. Pegue o seu filho e coloque ele em tudo que puder. Faça ele se tornar o maior jogador de beisebol que você conhecer. Só que tem uma coisa, depois eu vou cobrar esse filho de você. Ele não é mais seu. Quando aquele pai tenta confrontar o filho já não recebe mais o confronto. Aquele pai sente que perdeu o filho. Porque quem roubou? Não é que foi roubado, foi dado. Esse filho foi doado para o Deus da família. Pai, foi perguntado, você fazia algum culto com seu filho, orava com ele? Não, nunca me passou na cabeça fazer isso. Então quer dizer, você gastou anos, 3 anos, pelo menos dos 6 aos 9, treinando esse menino todos os dias, mas você nunca orou. A resposta do pai foi essa: eu pensei que os líderes da igreja estivessem fazendo um bom trabalho quanto a isso. Quando se trata de beisebol, só eu instruo. Quando se trata de vida eterna, os outros que instruam. Quem está entendendo? Quando se trata de coisas naturais, deixa comigo. Espirituais, não. Deixa para os outros. Gente, como é que esse menino ia ter força para lutar contra o sistema que já estava inculcado dentro do coração dele? E eu estou indo para o final. Eu só quero dizer para você, pai, mãe, avó que está aqui, em nome de Jesus. Eu sei que é um culto de domingo, gente. Talvez alguém diria, chama os pais para conversar sobre isso. O melhor ambiente é família, é quando está todo mundo junto. A gente toma decisão juntos. Josué tomou a decisão junto. Ele não chamou o povo, os pais à parte, e disse, pais, vocês decidem aí, e os meninos não veem você decidir. Não, nós vamos tomar decisões juntos hoje aqui, como família. Não tem pai e mãe como nós competirmos com as séries do Netflix. Não tem como nós competirmos com a quantidade de bobagem que as crianças assistem. Não tem como, irmão. Se nós hoje não decidirmos quem controla a nossa casa, quem governa os nossos filhos, se nós hoje não tomarmos essa posição, amanhã não tem como nós corrermos atrás. Porque hoje nós já estamos dizendo como eles viverão amanhã. Então a gente não vê problemas em exigir estudo dos nossos filhos. Todo dia, vai para o estudo. Época de pandemia, então, vai fazer as tarefas. Já fez as tarefas? Todo dia. Mas a gente não instrui eles a orar e ler a Bíblia. Porque uma hora eles aprendem. É o que a gente pensa. A gente não se sente culpado quando eles se sentam na frente do celular e ficam ali horas. Mas se tiver não tiver um culto infantil, como eu já ouvi, alguém vai dizer assim:
Eu não posso levar o Júnior na igreja, porque é exigir demais de uma criança ficar sentada ali durante o culto. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Entenda, irmão? Entenda isso, irmão. Chegou a hora de escolher, é avivamento. Não tem como viver avivamento sem que você diga: chega! A gente não tem dificuldade de investir no melhor para eles, a melhor roupa, o melhor tênis. A gente não tem dificuldade, gente, de investir a melhor cadeira de videogame, o melhor controle, o melhor monitor. Tudo a gente dá do melhor para eles. Eles têm do melhor. Mas a gente dá tão pouco espiritualmente para esses meninos. Meu Deus, a gente ouve de pais: ô pai, investe no teu filho, leva ele para o retiro. Sabe o que? Ah não, Deus o livre, isso é muito dinheiro. Sabe, a gente não se importa em passar horas e horas e horas trabalhando, engordando a nossa conta. Mas custa tanto para a gente sentar 5 minutos com eles e ler a palavra e fazer uma oração. Custa. Irmão, falei hoje de manhã e vou repetir aqui. Eu quero que você olhe para nós como pastores. Nós erramos, falhos como qualquer outra pessoa. Posso falhar absurdamente, você se entristecer comigo, isso pode acontecer. Mas eu também quero que você olhe para nós e que você imite. E aceite aquilo que eu falo para você, porque falo com carinho, meu irmão. Sabe, esses dias eu estava cansado, acho que foi até ontem. Eu estava tão cansado, a gente chegou tarde, eu cheguei com a Ellen tarde em casa, e eu disse para ela assim: filha, hoje você vai só dormir, não vai ter história e não vai ter oração, vai para o quarto, vai dormir. E ela disse: ah não, e foi lá e pediu para a mãe orar e para a mãe ler a história com ela. Sabe, gente, eu sei que às vezes a gente está cansado, mas a gente está vivendo hoje o que eles serão amanhã. Você pode afirmar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Você está disposto a quebrar os ídolos? Antigamente, um dos sinais mais evidentes de uma conversão numa casa era quando as pessoas tiravam os ídolos para fora e quebravam, lembra? Eles pegavam aquilo, botavam num saco e quebravam tudo, tacavam fogo. Todo mundo sabia, a família se converteu. Hoje nós temos que pegar alguns sacos de ídolos e jogar-nos fora. Agora você vai ficar de pé, por favor. Você vai chegar na sua família, todo mundo, os obreiros. Eu peço para a minha família vir aqui. Os obreiros, todo mundo vai chegar na sua família. Se você estiver aqui sozinho, sem família, você veio sozinho, independente de ser adulto, jovem, adolescente, independente, você vai vir aqui comigo. Eu vou ser teu pai hoje aqui. Agora, se você está com a esposa, ou se você está com os filhos, é vocês. Se você veio sem família, pode vir aqui, que você vai vir comigo. Eu vou ser teu pai aqui hoje. Tá? Vem cá, olha, ó. Aí, ó, irmão Belmiro, você é o pai do irmão Belmiro hoje. Olha, você é o pai do irmão. Vem cá, sobe aqui. Vocês vão ser minha família hoje. Eu vou estar com vocês. Amém. Olha aí, ó, quantos filhos que Deus tem nos dado. Olha aí, ó. Vem, irmã Glória, vem. Ninguém fica sem família. Se você não estiver com a sua esposa, se você não estiver, aí você vem aqui comigo. Tá bom? Se estivesse solteiro, sozinho, enfim.
Quem é o pai da família? Quem é o pai? Levanta a mão assim, pai. Deus colocou uma autoridade sobre você. Deus colocou autoridade sobre você. Você vai agora orar pelos seus filhos. Você vai abençoar seus filhos. Eu sei que tem gente aqui que nunca fez isso. Você vai agora orar por eles. Você vai dizer: o Senhor é Deus no nosso lar. Que o Senhor Deus da nossa casa controle você. Que o Senhor Deus da nossa casa leve você para os lugares aonde Ele já tem dito. Você vai orar pelos seus filhos. Você vai abençoar eles. Você vai dizer: você é do Senhor. Você não é do mundo. Você não é de qualquer outro Deus que veio falar alguma bobagem no seu ouvido. Você é do Senhor Jesus. E sabe, eu sei que vai ser tocante a gente fazer isso, porque talvez tem filhos que nunca receberam isso do seu pai aqui. E eu não culpo, porque você talvez não recebeu isso do seu pai. Talvez ninguém disse para você que você tinha essa autoridade de colocar as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É tão pouco, custa tão pouquinho, é tão pouco, mas é muito poderoso. E deixa eu dizer, espiritualmente, ídolos familiares estão sendo quebrados hoje aqui. Pai, comece a orar. Comece a abençoar a sua esposa. Comece a abençoar seus filhos. Comece a abençoar. Eu vou começar pelas minhas filhas naturais. Depois eu vou para os meus filhos espirituais. Eu abençoo você, minha filha, com toda sorte de bênção. Eu abençoo você como uma filha de Deus. Você é filha do Senhor. Você é gerada para Jesus, você é gerada para as nações, você é gerada para ser uma mulher de Deus. O papai jamais vai aceitar que você não seja uma mulher de Deus, que outro Deus venha te enganar. O papai não vai aceitar. Então desde já o papai está dizendo: eu e você serviremos juntos ao Senhor. Você é de Jesus. Jesus te deu dons, Jesus te deu talento. Você não vai usar isso para outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Jesus vai te encher com o seu Espírito Santo. Jesus vai te encher com a sua glória. Você vai ser cheia do poder de Deus. Você vai ser cheia dos dons espirituais. Você vai ganhar almas para Jesus, minha filha. Você vai pregar e pessoas vão se converter dos seus maus caminhos e vão se voltar para Jesus, porque foi para isso que Jesus te gerou da sua mãe. Você é do Senhor Jesus, você é abençoada, você é obediente a Deus e você é obediente a seus pais. Eu e a minha casa, inclusive você, serviremos ao Senhor. Amém, filha? Amém. Eu e você serviremos ao Senhor. Amém. Minha filha, você ainda não entende, mas você foi gerada para Jesus. Você foi gerada para as nações. Você foi gerada para ser uma bênção. Você foi gerada para ser um divisor de água na vida de famílias. E o inimigo não vai te roubar dos braços de Jesus. Você vai entender sobre Jesus desde a mais tenra idade, e você vai amar a Jesus de todo o seu coração, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai ser uma criança saudável. Nós expulsamos toda a enfermidade da sua vida na autoridade que o Senhor nos tem dado. Eu expulso essa alergia que você tem ao leite. Eu expulso na autoridade que Jesus me tem dado. Eu expulso como pai dessa família. Eu expulso a doença do seu corpo, porque você tem que ser saudável para gerar outras pessoas para Jesus. Eu e a minha casa, inclusive você, serviremos ao Senhor. Eu te abençoo, minha esposa, eu te abençoo. Você não é só mãe dos meus filhos, você é amada do meu coração. E eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. E eu declaro que você vai servir ao Senhor até o último dia da sua vida. E que no que depender de mim, eu quero ajudar você a conhecer mais a Jesus. E me perdoa se eu não tenho feito isso. Mas como sacerdote do lar, como homem da casa, eu abençoo. E eu e a minha casa,
eu, você e as meninas e outros, se Deus permitir, nós serviremos ao Senhor. Eu abençoo você. Você e sua casa servirão ao Senhor. Deus há de tocar e converter os corações que são duros. Deus há de converter os corações de pedra em corações de carne. Deus há de trazer aqueles que estão longe para que todos sirvam ao Senhor. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua casa servirão ao Senhor. Não só você e seu filho, mas você e aqueles que vierem. Porque Deus dará descendentes. E você e sua casa servirão ao Senhor. Deus dará força, Deus dará vigor, para que você veja isso acontecendo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe para que você e sua casa sirvam ao Senhor. Que Deus converta os corações endurecidos. Que Deus traga de volta aqueles que precisam. Você e sua casa servirão ao Senhor. Que Deus afaste todo ídolo que se estabeleceu na casa. Que eles sejam afastados hoje em nome de Jesus. Que você possa ter a alegria de ver pessoas da sua família se rendendo a Jesus. Você e sua casa servirão ao Senhor. Deus dará vigor, Deus dará força, para que você pregue a eles, para que você fale a eles. Você e sua casa servirão ao Senhor. A autoridade sobre você, a autoridade sobre você. Deus te deu autoridade para pregar, falar. E ai daqueles que negarem a autoridade que Deus colocou sobre você e desprezarem as palavras que saírem da tua boca. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua família servirão a Deus. Com amor, com ânimo, com ênfase, com paixão. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua família serão de Deus. Seus filhos serão de Jesus, apaixonados por Jesus, amantes de Jesus. E você tem recebido a autoridade de Deus para pregar a eles, para falar a eles, para orar por eles, para curá-los em nome de Jesus. Você e sua família servirão ao Senhor. Deus já deu autoridade sobre você para fazer isso. Pregue a eles, admoeste a eles, chame eles. O Senhor quer tocar corações por meio da tua palavra, da palavra que sair da tua boca. Deus deu autoridade para você. Você e sua família servirão ao Senhor. Assuma isso, assuma. Você e sua casa servirão ao Senhor. Porque Deus é um Deus de gerações. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele cuida das gerações. E agora você vai cantar com a gente a bênção. E você vai abençoar a sua casa. Você vai abençoar cantando essa canção. E você vai cantar bem forte, irmão. Eu sinto o mover do Senhor entre nós. Deus está fazendo isso na nossa casa. Bênção se derrame até 1000 gerações da família e dos filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. Ele é contigo, Ele é por nós. De dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. Deus é contigo. Ele é por nós, Ele é por nossa casa, é contigo. Ele é por nossa família, Ele é por nós, nós não estamos sozinhos. Ele nos dá a vitória. Amém. 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 Deus da família está entre nós. Amém. Amém. Amém.
Aleluia, 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 aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Vamos para casa? Quem está contente com Deus hoje? Quem sai daqui assim, ó, eu posso, nós podemos, eu e a minha casa vamos servir a Jesus. Quem está assim? Faça assim com a sua mão, nós vamos encerrar. Olha, eu vou deixar o pastor Joel fazer o encerramento. Que eu quero ir lá na porta dar aquele tradicional soco em você e ver seu rosto e abraçar você. E os líderes, por favor, me aguardem aqui. Eu quero conversar com vocês rapidinho, tá bom? Deus abençoe. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, como é bom saber que falaste aos nossos corações. Aleluia. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos que cada um de nós, Senhor, possa ter uma semana diferente. Que cada um de nós possa ser, Senhor, estar cada dia, Senhor, dessa semana mais próximo de Ti, mais perto de Ti. E que a nossa família, Senhor, dessa semana também possa estar caminhando mais perto de Ti. Guarda-nos, Senhor, dá-nos sabedoria em tudo que tivermos a realizar nessa semana. E que o Teu nome possa ser glorificado na vida de cada um, Senhor. Pois estamos aqui para glorificar o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, e somos feitos para o louvor da Tua glória. Fica conosco, guarda-nos, protege-nos. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar cada dia conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa ser com todos. Pode dizer amém? Estamos despedidos em nome de Jesus.